Graça e paz, querido. Como é que você está? Você está bem? Firme? Animado? Animado com Jesus? Animado na palavra? Como é que você está? Eu tenho certeza que, através da graça de Deus, você está bem. E eu quero declarar que essa palavra chega no seu coração. Chega a um coração firme, crente, firme no Senhor, crendo no Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém? Hoje eu estava vindo para cá e eu vi na rádio, estava vindo a rádio e estava sendo entrevistado uma especialista em economia, uma especialista em gestão de empresas e tal. E ela estava falando, sendo entrevistada, como será as empresas, né, agora, depois da pandemia, ou mesmo agora, essas empresas sobrevivendo aí no meio dessa questão toda. E eu fiquei pensando, né? A série de ela falava sobre decisão do empresário, do pequeno empresário, do grande empresário, do pequeno empresário. O que fazer agora? Pedir demitir, pedir falência, enfim, uma série de decisões, pegar empréstimo, se endividar mais ainda. O que fazer? O que fazer? E eu fiquei pensando sobre essa tomada de decisão. Agora começaram a falar sobre, na rádio, né, nas mídias aí, principalmente de jornalismo, o que fazer durante ou depois da crise, principalmente economicamente falando, os empresários, né? E falando sobre decisão, eu lembrei de um grande administrador, que foi um grande administrador, principalmente porque ele recebeu algo muito especial de Deus, recebeu um dom espiritual chamado sabedoria. Você sabia que a sabedoria é um dom? Sabedoria é uma graça de Deus, a sabedoria é uma unção muito específica, vinda de Deus. É lógico que existe a sabedoria, a perspicácia humana, mas eu estou falando da sabedoria de Deus. Eu lembrei do grande Salomão. E eu lembrei de um texto que eu gosto muito, muitos anos eu lembro desse texto, eu gosto muito, me impactou muito quando eu vi a primeira vez, faz muito tempo, e até hoje me impacta e eu queria dividir com você. Principalmente você que é empresário, você que tem negócio, você que é um líder, você que precisa tomar decisões. E eu queria falar sobre sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual, o que fazer? Qual a melhor coisa a fazer? A sabedoria do homem humana está baseada em números, está baseada em estatísticas, está baseada em filosofia, está baseada em conhecimento estratégico. E tudo isso é muito importante, muito importante, muito importante. Mas eu quero falar hoje sobre também, e principalmente acima disso, a sabedoria espiritual. E a melhor pessoa para falar sobre isso é Salomão. Mas eu quero avançar com você nesse tema. Diz assim o versículo de 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Esse versículo é o resultado final daquela decisão de Salomão sobre as duas mães que estavam disputando um filho, né? A mãe verdadeira e a mãe falsa disputando uma criança. Salomão pede para dividir no meio e aí descobre qual é a mãe verdadeira. No final dessa história, diz assim, em 1 Reis 3, versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Todo o povo viu a sentença e falou: uau, uau, que coisa tremenda, que decisão maravilhosa foi essa do nosso rei, de Salomão. Uau, isso é a sabedoria de Deus, não tem outra explicação. Queridos, o momento, o início do ministério, o início do reinado de Salomão, uma grande demanda como essa, como decidir quem está falando a verdade? Qual delas está falando a verdade? Qual mãe está falando a verdade? Difícil a administrar uma situação dessa. E Deus deu a ele uma sabedoria. Queridos, Davi não ensinou para Salomão isso. Nenhum outro sábio ensinou para Salomão isso. Isso veio de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Queridos, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria de Deus não é uma faculdade ou uma série de conhecimentos que se adquire com o passar do tempo. Não, a sabedoria ela vem de Deus ao seu coração. A sabedoria ela vem de Deus para você. E ela vem assim, ó, de repente.
Ela vem no momento certo, na hora certa. E aqui eles viram, eles perceberam, não é de homem, não é de faculdade, não é de ciência essa decisão. Essa decisão é de Deus. Muitas vezes aqui ficaram perplexos porque viram uma decisão sábia. Talvez Deus te leve a tomar alguma decisão que as pessoas vão dizer, isso é loucura, isso é estupidez. Mas lá na frente, o resultado acontecerá. E vão dizer lá no final, puxa, que sabedoria foi essa? Que sabedoria foi essa que essa pessoa teve? Que sabedoria foi essa? É a sabedoria de Deus. É disso que eu quero falar com você. Queridos, existe uma sabedoria que você pode acessar, que você pode ter também. O que Salomão teve, você pode ter. Deixa eu te falar algo que é melhor do que Salomão. Salomão viveu uma época no Velho Testamento antes de Cristo. Ou seja, essa sabedoria de Salomão, ela se manifestava, ou esse espírito, essas unções, essas capacidades sobrenaturais, elas se manifestavam em algumas pessoas de vez em quando. Isso é o que o Espírito Santo fazia naquela época. Hoje, nós que temos Jesus, a sabedoria já está dentro de você. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Isso significa que a qualquer momento você pode manifestar uma sabedoria como essa. A qualquer momento você pode manifestar isso. E eu quero desafiar você a crer e declarar sobre a sua vida, dizendo, eu tenho a sabedoria de Deus na minha vida. Diga isso hoje, eu tenho a sabedoria de Deus na minha vida. Eu tenho. Declare isso sobre seu marido, esposa. Declare sobre sua esposa, marido. Declare sobre seus filhos, pais. Declare sobre seus funcionários, patrão. Funcionários, declare sobre o seu patrão. Ele tem a sabedoria de Deus. Eu quero declarar, nosso presidente tem a sabedoria de Deus. Eu quero declarar que os nossos governadores têm a sabedoria de Deus. Eu quero declarar que os nossos deputados, senadores, os nossos prefeitos municipais têm a sabedoria de Deus. E eu não estou falando que eles têm porque eles têm, porque são de partido A, B ou C. Não, eu estou dizendo profeticamente, eu estou declarando uma palavra de bênção sobre a vida desses homens. E quando eu falo sabedoria de Deus para dizer não à política. Colocar de lado a questão política, colocar de lado a questão de querer colocar um e tirar o outro. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. O Espírito Santo em você manifesta a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus tem um nome, Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Essa é a sabedoria de Deus. Então eu queria deixar esse pensamento para você. Hoje eu declaro, você tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida para decidir e decidir da melhor forma possível. E eu aprendi há muito tempo atrás, e isso eu trago para mim. Decidir é governar. Decidir é governar. Governe a sua vida, governe o seu trabalho, governe a sua empresa, governe a sua igreja, governe onde você está com a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E ela vai se manifestar no momento que você precisar. Que ela seja imediatamente admirada, ela seja admirada lá no final. E você fique firme naquilo que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. Continue abençoado em nome de Jesus. Amém.